Você já sentiu que quanto mais pensa profundamente, mais isolado se torna? Que quanto mais entende algo, menos as pessoas querem ouvir? A verdade é que a sociedade sempre temeu pensadores profundos. Não por estarem errados, mas porque enxergam o que os outros preferem ignorar. A história prova isso. De Sócrates a Nietzsche, de Galileu a Tesla, mentes brilhantes foram ridicularizadas e silenciadas, não por falta de inteligência, mas porque causavam desconforto. O filósofo Schopenhauer via a inteligência como uma maldição que causa o isolamento. Ele próprio viveu à margem da sociedade, incompreendido por muitos. E talvez você também já tenha se sentido assim, que sua forma de ver o mundo não se encaixa nas normas impostas, e isso te levou a se afastar da maioria das pessoas que estavam à sua volta. Mas por que a sociedade resiste àqueles que pensam diferente? A resposta está na psicologia humana. Nós nos definimos por nossos pensamentos, nossas crenças e nossa compreensão do mundo. Quando encontramos alguém que pensa em um nível mais profundo, alguém que questiona o que damos como certo, sentimos como se nossa identidade estivesse sendo atacada. Psicólogos chamam isso de efeito espelho. Em vez de admirar a inteligência, muitos a rejeitam, não porque o pensador profundo seja arrogante, mas porque a sua mera presença força os outros a confrontar suas próprias limitações e se sentirem inadequados. Suas ideias não apenas desafiam conceitos, mas também egos. E o ser humano faz de tudo para proteger seu ego. Pense em suas próprias experiências. Você já tentou falar sobre um assunto profundo ou complexo em uma conversa casual e foi recebido com olhares vazios ou um silêncio constrangedor? Já notou como as pessoas tentam mudar de assunto quando as discussões vão além da conversa superficial? Isso não é coincidência, é um mecanismo de defesa. O cérebro humano busca padrões previsíveis e se sente ameaçado por questionamentos que desafiam essas certezas. Schopenhauer dizia que a solidão intelectual não é um defeito, mas uma consequência inevitável da alta percepção da realidade. Pessoas inteligentes desafiam as narrativas estabelecidas e por isso que intelectuais, filósofos e visionários frequentemente se encontram isolados, não porque eles queiram estar sozinhos, mas porque a sociedade os afasta. Pense em uma criança que sempre faz perguntas que os adultos não sabem responder. No começo, ela é vista como curiosa, mas com o tempo começa a ser chamada de difícil ou complicada. Quanto mais ela questiona, mais parece incomodar. A inteligência muitas vezes cria essa desconexão. Enquanto a maioria das pessoas busca conformidade, os mais inteligentes questionam, desafiam e por isso são temidos. Quem ameaça essa estabilidade social é muitas vezes marginalizado. E isso não é algo novo. No passado, pessoas que conseguiam enxergar e fazer coisas além da compreensão da maioria eram perseguidas. Durante a Idade Média, mulheres e homens que tinham conhecimento avançado sobre ervas medicinais, astronomia ou mesmo matemática eram frequentemente acusados de bruxaria e eram jogados à fogueira ou condenados ao enforcamento. A sociedade, ao invés de tentar entender, preferia eliminar aquilo que assustava. Você já parou para pensar porque pessoas carismáticas e simplistas ganham mais influência do que pensadores profundos? Isso ocorre porque somos naturalmente atraídos por aqueles que projetam certeza, mesmo que suas ideias sejam superficiais. A história está cheia de exemplos. Políticos, palestrantes motivacionais, influenciadores que prosperam dizendo às pessoas o que elas querem ouvir, em vez de desafiá-las a pensar criticamente. Enquanto isso, aqueles que questionam crenças amplamente aceitas frequentemente lutam para encontrar um público que esteja disposto a escutá-los. Este é o paradoxo da inteligência. Quanto mais alguém busca a verdade, mais se desconecta da maioria. A neurociência confirma isso. Estudos mostram que quando alguém se sente intelectualmente inferior, a amígdala, a região do cérebro ligada ao medo, se ativa, desencadeando uma resposta semelhante à de enfrentar um perigo real. Isso acontece porque, ao longo da história humana, a sobrevivência não dependia de ser a pessoa mais inteligente, mas de ser aceito pelo grupo. Nossos ancestrais prosperavam em tribos onde a harmonia social significava segurança. Ser rejeitado pelo grupo poderia significar morte, já que o isolamento levava à vulnerabilidade. Por isso, o cérebro humano prioriza a aceitação social em vez de busca intelectual. Quando alguém altamente inteligente entra em um ambiente social, inconscientemente ele perturba o equilíbrio do grupo. O cérebro reage como se estivesse diante de uma ameaça. Em um estudo de 2021 na Universidade de Stanford, descobriu algo ainda mais chocante. A rejeição das pessoas que pensam além do óbvio depende do contexto. Por exemplo, as pessoas se sentem mais ameaçadas em conversas em grupos do que em conversas individuais, pois elas reagem a como os outros as percebem em comparação. Então, se alguém se sente ofuscado por alguém mais inteligente, instintivamente ela tenta prejudicá-la ou excluí-la para proteger sua posição social. Isso explica porque pensadores profundos encontram conversas genuínas em particular, mas enfrentam resistência em ambientes sociais maiores. Olhe para o mundo digital de hoje. Quem recebe mais atenção nas mídias sociais? Não são os intelectuais, mas aqueles que
que consegue reduzir ideias complexas em frases virais. Discussões provocativas lutam para ganhar força porque a profundidade leva tempo, enquanto o conteúdo viral é instantâneo, emocional e fácil de digerir. Como resultado, a sociedade cada vez mais privilegia o entretenimento em vez do esclarecimento. As pessoas geralmente buscam apenas informações que reforçam suas ideias, tornando-as resistentes a novas perspectivas. Nesse ambiente, as pessoas que vão além da narrativa convencional frequentemente são ignoradas, incompreendidas ou até mesmo atacadas. E o pior é que essa rejeição não acontece apenas online, ela começa nas próprias escolas e locais de trabalho. O sistema educacional afirma valorizar a inteligência, mas na realidade recompensam a obediência sobre o pensamento independente. Estudantes que memorizam e regurgitam informações têm mais aceitação do que aqueles que questionam e desafiam a autoridade. Muitas empresas e locais de trabalho não favorecem os funcionários mais inteligentes ou inovadores. Elas favorecem aqueles que se encaixam na cultura e mantêm a estrutura de poder existente. Na política, os candidatos que fazem declarações ousadas e impopulares, que são enraizadas na lógica, frequentemente perdem para aqueles que simplesmente dizem às pessoas o que elas querem ouvir. Então, a resistência à inteligência não é apenas social, é biológica, psicológica e cultural. Está na natureza humana, reforçada pelos grupos e amplificada pela tecnologia. Mas se a sociedade resiste à inteligência, o que ela realmente valoriza? O conforto. Um mundo onde é preferível a previsibilidade do que a verdade. Schopenhauer, diferente de outros pensadores que viam a inteligência como a chave para o sucesso, ele argumentava que quanto mais inteligente uma pessoa é, mais ela lutará para se conectar com a sociedade. A sua filosofia girava em torno da vontade, uma força irracional que guia o comportamento humano. Para ele, a maioria vive sob o que ele chamava de vontade de viver, buscando prazer, conforto e segurança. Já os mais inteligentes desenvolvem a vontade da verdade, um desejo insaciável de compreender a realidade, mesmo que isso traga dor. Pessoas comuns buscam prazer e evitam verdades difíceis. Já os pensadores profundos fazem o oposto. Enquanto a maioria encontra sentido em relações, entretenimento e prazeres cotidianos, intelectuais muitas vezes se sentem desiludidos, enxergando essas coisas como distrações de questões existenciais mais profundas. Schopenhauer acreditava que quanto mais alguém entende a natureza humana, mais difícil se torna se relacionar, porque a maioria das pessoas prefere conversas superficiais, enquanto os pensadores profundos anseiam por discussões significativas. Isso torna difícil para eles se envolverem em interações cotidianas sem se sentirem entediados ou desconectados. Eles reconhecem a futilidade dos desejos humanos. A maioria das pessoas persegue dinheiro, poder e relacionamentos, mas pensadores profundos frequentemente questionam o próprio propósito dessas buscas. Isso os faz parecer distantes ou indiferentes ao que empolga a maioria. Schopenhauer escreveu: um alto grau de intelecto tende a tornar um homem insociável. Seu raciocínio era simples: quanto mais você entende, menos você pode ignorar. Quanto mais consciente você está das falhas do mundo, mais difícil é encontrar felicidade nele. Quanto mais profundo você pensa, mais solitário se torna. Então, para Schopenhauer, felicidade e inteligência eram inversamente relacionadas. Ele via a inteligência como uma espada de dois gumes, uma fonte tanto de poder quanto de dor. Embora permita que alguém veja a realidade com mais clareza, também o distancia daqueles que preferem ilusões. É por isso que pensadores profundos ao longo da história, como Nietzsche, Blaise Pascal, frequentemente lutaram com depressão, crise existencial e isolamento social. A sociedade afirma valorizar a inteligência e inovação, mas na realidade só celebra essas qualidades depois que elas são seguras e amplamente aceitas. Por exemplo, Galileu foi preso por suas descobertas, mas hoje o elogiamos como um gênio científico. Van Gogh morreu na pobreza, mas suas pinturas agora valem milhões. Nikola Tesla revolucionou a energia, mas viveu e morreu na obscuridade. A sociedade não abraça a inteligência quando ela desafia a norma. Ela só a celebra em retrospecto, uma vez que não é mais ameaçadora. Cada um desses pensadores compartilhou o mesmo destino. Eles introduziram ideias que eram avançadas demais para sua época. Eles foram rejeitados, ridicularizados ou punidos enquanto estavam vivos. E mais tarde, essas ideias se tornaram a base do progresso humano. Como dizia Schopenhauer, todo talento é pensado muito além de seu tempo e, portanto, compreendido em sua época. No final, a filosofia de Schopenhauer confirma o que já suspeitamos. A sociedade não teme a inteligência em si, ela teme o que a inteligência revela. Pensadores profundos não são rejeitados porque estão errados, são rejeitados porque estão certos cedo demais. Mas por que a sociedade resiste à mudança, mesmo quando essa mudança leva ao progresso? Primeiro, porque o cérebro prefere informações simples e familiares, porque exige menos esforço mental.
Ideias complexas ou desafiadoras são percebidas como difíceis e até ameaçadoras. Segundo, porque as pessoas defendem o status quo, mesmo quando ele está contra elas. Em vez de questionar a autoridade ou crenças ultrapassadas, a maioria das pessoas prefere se conformar com elas porque a mudança parece incerta. E terceiro, porque é mais fácil aceitar essas crenças limitantes do que arriscar a rejeição social ao desafiá-las. Isso tudo leva a uma questão importante. Se a história e a neurociência provam que a sociedade resiste a pensadores profundos, o que você pode fazer se for um deles? Isso significa que pensadores profundos estão condenados à solidão? De maneira nenhuma. Schopenhauer não apenas diagnosticou o problema, mas também ofereceu soluções. Ele via a solidão não como uma punição, mas como um privilégio. Ele acreditava que pensadores profundos deveriam usar esse tempo sozinhos para o seu crescimento e sua criatividade. Em vez de buscar validação social e tentar se encaixar na sociedade, Schopenhauer aconselhava as pessoas inteligentes a buscar aqueles que pensam como elas, sejam através de livros, filosofia ou círculos intelectuais exclusivos. Nem todos estão prontos para conversas profundas, então é melhor guardar suas melhores reflexões para quem realmente as aprecia. Você não precisa que milhões de pessoas o entendam, apenas as certas. E você deve interagir com o mundo com sabedoria. Os maiores pensadores da história encontravam maneiras de tornar ideias profundas acessíveis. Albert Einstein disse: se você não consegue explicar de forma simples, você não entendeu bem o suficiente. Então aprenda a comunicar sua profundidade sem sobrecarregar os outros. Observe, compreenda os padrões sociais e escolha bem suas palavras. Esses ensinamentos servem como um guia para pensadores que lutam com a rejeição social. Embora a inteligência possa levar à solidão, ela também concede liberdade, sabedoria e uma compreensão mais profunda da vida. No fim, a inteligência não deve ser um peso, mas um meio para um propósito maior. O prazer momentâneo da aceitação social nunca será tão poderoso quanto a realização de uma vida bem pensada. Como disse Schopenhauer, a inteligência é invisível, mas apenas para quem não tem nenhum. O mundo precisa de pessoas que se questionem, que pensam além do óbvio, pessoas que fazem as perguntas que ninguém quer fazer. Se você já se sentiu um estranho por seus pensamentos, lembre-se, você não está sozinho. A sociedade pode temer pensadores profundos, mas são eles que impulsionam a humanidade. A verdadeira inteligência não humilha, ela convida para o diálogo, ela amplia perspectivas. Não é sobre ser o mais esperto da sala, não é um diploma, QI alto ou ao cúmulo de informações. É sobre entender sistemas, não apenas fatos isolados. É por isso que mentes brilhantes assustam. Elas não jogam o jogo, elas revelam as regras do jogo. Em um mundo que venera a mediocridade, pensar por si mesmo é um ato de rebeldia. Não se trata de ser superior, mas de ser honesto. É olhar para os sistemas e dizer: não, obrigado, vou pensar por mim mesmo. Não se diminua para caber em espaços pequenos. Vá além, questione, pense, atinja o próximo nível. Agora me conta, você já se sentiu que sua inteligência incomodava as pessoas? Deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.